Capítulo 11. A palavra viva. Fiquei junto ao poço de sua presença, puxando vasos que estavam cheios de água cristalina. Eu havia recuperado tantos vasos que agora ali no solo ao redor do poço havia uma infinidade de recipientes diferentes. Cada jarro fora retirado de uma profundidade diferente no poço e podia ser facilmente distinguido dos outros por seu tamanho e forma. Apesar do grande número e variedade de vasos, eu sabia que havia apenas começado a entrar nos mistérios contidos dentro do poço. Enquanto eu cuidadosamente erguia outro recipiente precioso de revelação da água, o Senhor falou: esses vasos são para um tempo e tempos. Alguns deles contêm revelação para este tempo e devem ser derramados imediatamente. Outros devem ser guardados para uma temporada posterior. Meu Espírito lhe dirá quando divulgar a mensagem em cada vaso de revelação da verdade. Não se preocupe em como você carregará todos estes vasos. Eu instruí meus mensageiros e eles permitirão que você os leve aos lugares designados. Seu olhar chamou minha atenção para 2 anjos jovens parados do outro lado do poço. Subtítulo: A Palavra do Senhor. Os anjos vasculhavam os recipientes reunidos a seus pés, manuseando-os com muito cuidado. Eles estavam preparando-os para serem carregados aos lugares designados onde Deus havia ordenado que fossem derramados. Eles estavam tratando os vasos com extrema reverência, como que sendo sagrados e preciosos. Nenhuma única gota de verdade foi deixada cair no chão. Seus movimentos eram precisos e deliberados. Nenhum vaso foi derrubado ou atingido. Cada vaso era guardado e cuidado como que contendo ali a substância mais preciosa do universo. Os anjos repetiam uns aos outros: a palavra do Senhor, a palavra do Senhor, a palavra do Senhor. Conforme eles se moviam, posicionando os vasos em uma ordem específica. O Senhor colocou a mão em meu ombro, então, com um movimento amplo, acenou com o outro braço sobre os vasos para abençoá-los. Esta é a minha palavra profética vinda do poço da minha presença, disse ele. É mais preciosa do que o ouro ou prata. É por isso que os mártires estavam dispostos a morrer. É o que os profetas clamavam para ouvir e ansiavam por receber. É santa assim como eu sou santo, pois nela há vida e santidade, nela está o poder e o propósito. Ver Hebreus 4:12. Esta é a minha palavra, continuou ele, olhando diretamente para os anjos mensageiros, e enviei os meus anjos para cuidar dela. Quem a maneja mal e a profana morrerá. Aquele que presume abusar ou distorcer será atingido com santa ira e destruição. Eu zelo pela minha palavra para cumpri-la. Ver Ezequiel 12:25 e Números 23:19. Ela não passará, mesmo que o céu e a terra passem. Minha palavra nunca será destruída. Ver Mateus 23:35.
Você deve respeitar e honrar a minha palavra, alertou. É santa, assim como a arca do meu concerto é sagrada. Ai daqueles que se recusaram a me deixar falar e limitaram minha comunicação a palavras impressas em um pergaminho. Minha palavra está viva e não pode ser totalmente contida em um livro. Ver João 21:25. Alguns têm procurado silenciar minha voz e impedir o fluxo contínuo do meu poço de revelação. Este é o espírito do anticristo que silencia a minha voz. É a mesma força do mal que sempre procurou sufocar e destruir a declaração e o testemunho dos profetas. Ver 1 Reis 19, versículos 1 ao 3 e Apocalipse 2:20. Quando os profetas falaram, eles estavam tirando revelação da fonte da minha presença. Suas palavras regaram as nações e os povos, porque saíram de mim. Subtítulo: O pergaminho profético. De repente, um belo pergaminho apareceu diante de mim, suspenso no ar. Estava preso a 2 hastes douradas, cujas extremidades eram intrincadamente esculpidas em forma de nozes. Em volta dessas barras de ouro estava um material parecido com pergaminho. O pergaminho era nítido e novo e não continha escrita. Uma fita vermelha foi amarrada em volta do pergaminho, mantendo-o fechado. Este é o livro profético da revelação, disse Jesus. É a palavra que procede. Ver Ezequiel 3, versículos 1 ao 4. Enquanto ele falava, pergaminhos idênticos, semelhantes ao que flutuava no ar, instantaneamente se tornaram visíveis em cada um dos vasos ao redor do poço. Cada pergaminho podia ser facilmente visto, submerso na água cristalina dentro dos recipientes. O que Jesus estava buscando comunicar? Eu sabia que esse pergaminho continha sua palavra, mas era diferente da palavra logos ou rema. Era uma dimensão diferente de sua palavra que emanava da intimidade. Foi como a voz de Deus que falou a Moisés na montanha da nuvem de glória de sua santa presença. Esta é a palavra da minha presença, continuou ele. É a palavra viva. Esta é a minha voz que troveja através dos patriarcas e profetas. Esta é a minha palavra que veio por meio do meu Filho. Ela dá vida e também pode destruir no julgamento. Os anjos entendem sua santidade. É por isso que guardam a minha palavra com cuidado. Você também deve entender, porque aquilo com que você lida é a essência da vida. Tem poder de cura. É por isso que meu servo João escreveu sobre minha revelação. Eu testifico a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém acrescentar a elas, Deus acrescentará a ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar as palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Apocalipse 22, versículos 18 e 19.
Aqueles que ensinam minha palavra terão maior julgamento. Aqueles que profetizam e dizem que sou eu, quando eu não falei, correm o risco da minha ira. Ver Mateus 7,15 e 1 João 4,1. Minha palavra é pura e preciosa. Meu fogo consumidor destruirá aqueles que abusarem dela. Subtítulo: Cura nos vasos. Ao examinar cuidadosamente os vasos ao lado do poço, percebi que a superfície da água em cada um deles era como vidro. A água estava absolutamente parada, sem ondulações ou perturbações de qualquer tipo. Não havia distorções alguma na superfície. Ver 2 Samuel 22:31. A água era tão transparente que, se eu não soubesse que estava lá, teria pensado que os vasos estavam vazios. O Senhor acenou com a mão sobre todos os recipientes uma segunda vez. Cada um foi instantaneamente inscrito com o que parecia ser um número. As inscrições estavam em um idioma desconhecido para mim. Embora eu não pudesse decifrar seu significado, eles pareciam ser uma espécie de código de identificação que revelava o conteúdo de cada revelação. Isso me lembrou dos frascos de uma farmácia, exceto que esses vasos continham a palavra de Deus. Cada vaso continha um mistério ou verdade que poderiam curar uma doença ou praga específica ou purificar de um engano específico. Alguns vasos pareciam vitaminas ou um tipo semelhante de substância potente que poderia liberar o crescimento espiritual. Ver 1 Coríntios 14, versículo 3. Cada vaso trazia a inscrição de Deus e os anjos compreenderam facilmente o significado espiritual dessa linguagem celestial. Eles reposicionaram a cerâmica à medida que liam cada rótulo. Meu filho, exortou Jesus, nunca se esqueça desses vasos de revelação do poço da minha presença. Quando chegar a hora deles serem derramados, os anjos os trarão a você. Meu espírito irá trazê-los à sua lembrança. Libere-os de acordo com minhas instruções. Alguns são para indivíduos. Amo tanto toda a humanidade que preparei minha palavra até para a pessoa mais insignificante aos olhos dos homens. O grito de um cordeiro ferido não passa despercebido aos meus ouvidos. Ver Mateus 18:12. Outros vasos são para igrejas inteiras. Farei novamente o que fiz antes. Enviarei a palavra da minha presença a igrejas específicas. Ver Apocalipse 1:11. Outras revelações são para reis, líderes e nações. Assim como os profetas da antiguidade falaram a palavra da minha presença, novamente, nesta era, liberarei a palavra da minha presença aos líderes do mundo. O Senhor apontou para um pequeno recipiente posicionado aos meus pés. Ele havia sido recentemente retirado do poço, seu exterior brilhava com a umidade. O vaso continha a revelação real que o Senhor estava me dando neste exato momento. Eu estava bebendo dessa revelação espiritual.
Tudo o que eu tinha acabado de ver a respeito dos vasos que eu havia preparado e recolhido junto ao poço da sua presença foi o resultado de beber daquele vaso em particular aos meus pés. A exortação a respeito da necessidade de honrar e respeitar sua palavra e de despejá-la dos vários recipientes de revelações quando ele me liberar para fazê-lo foi especialmente clara. O Espírito impressionou-me novamente que parte dessa verdade e revelação se destinava a multidões de pessoas, até mesmo nações inteiras. Alguns vasos deveriam ser usados apenas uma vez, enquanto outros deveriam ser despejados muitas vezes. Eles eram como o óleo da viúva. Eles seriam continuamente recarregados e nunca ficariam vazios à medida que fossem usados. 1 Reis, capítulo 17, versículo 14. Subtítulo: Penetrando na escuridão. O vaso aos meus pés desapareceu gradualmente. E eu me vi de volta à floresta da decepção, onde paramos para descansar no dia anterior. Eu estava acordando de uma noite de sono. O Senhor me deu um pouco de pão e falou de forma encorajadora: Coma isto, meu filho, pois devemos retomar nossa jornada. Temos muito para ver e uma grande distância a percorrer hoje. Lembre-se sempre do que você aprendeu aqui. Você está sempre perto do poço da minha presença. É por isso que, mesmo aqui nesta floresta escura, você pode obter novas revelações. Você sempre pode ir ao meu lugar secreto. Não importa o que esteja ao seu redor ou as condições, eu nunca vou te deixar ou te desamparar. Ver Deuteronômio, capítulo 31, versículos 6 e 8 e Josué 1, 5. Enquanto Jesus falava, um farfalhar nas árvores próximas me assustou. Um vento sinistro e maligno soprava na floresta escura. O inimigo estava espreitando por perto. Satanás estava agitando as árvores, agravando e dando vida a multidões de enganos que existiam ali na floresta. Ele estava causando o aumento da escuridão e muitos sucumbiram às mentiras que ele propagava. Mas eu tinha muita confiança. Eu sabia que Deus tinha uma estratégia que exporia os planos do inimigo. Devemos deixar este lugar agora e continuar nossa jornada, disse Jesus. Enoque e eu nos levantamos e nos preparamos para partir, quando de repente 2 anjos apareceram da escuridão. Eles vieram do poço de sua presença para viajar conosco. Eles se tornariam meus companheiros constantes de agora em diante. Partimos em direção ao outro lado da floresta, diretamente oposto por onde havíamos entrado. Uma luz suave penetrava na borda da linha das árvores à nossa frente. Como raios de sol, filtrou-se através das enormes árvores da floresta da decepção e lançou raios dourados de luz nebulosa na escuridão. A luz forneceu o caminho que revelou nosso destino. Percebi que Jesus estava nos conduzindo em direção à igreja. Do meu ponto de vista celestial da floresta da decepção,
No início de nossa jornada, eu notei bem além deste lado da floresta uma vasta extensão aberta de glória e brilho. Minha primeira impressão foi de que poderia ser o paraíso. Agora eu percebi que este era o local da Igreja de Deus. A luz da igreja estava se infiltrando na borda da floresta. Ver Mateus 5,14. Foi poderoso o suficiente para penetrar a parede da escuridão que o inimigo havia estabelecido ali. Subtítulo: Onde os santos pisaram. Conforme nos aproximamos da borda da floresta, apareceram trilhas que passavam por entre as árvores. Elas estavam por toda a parte. Os santos que vieram da igreja para orar e interceder usaram esses caminhos para o perímetro da floresta. Havia cavidades na poeira ao redor de muitas árvores de engano. As lágrimas daqueles que se ajoelharam para orar deixaram pequenas marcas na terra. Milhares de cristãos vieram aqui para orar, a fim de superar e dissipar esse engano. Pensei com reverência. Esses bravos soldados espirituais pagaram um preço enorme para avançar o reino de Deus. Seus grandes gemidos e dores de parto em oração abriram um caminho para a luz da verdade de Deus irromper nesta escuridão terrível. Ver Romanos 8:26. O Senhor olhava para os pés das árvores enquanto passávamos. Seu comportamento revelou claramente que aquele lugar era sagrado. Lágrimas brilharam em seus olhos quando ele se lembrou do preço que cada intercessor individual pagou para vir ali em obediência ao seu chamado. Seu coração estava cheio de amor e compaixão totais por aqueles que haviam feito o maior sacrifício por ele. Estes são os meus guerreiros intercessores, ele disse, quebrando o silêncio, pois havia um silêncio santo e ninguém ousou falar até aquele momento. Mesmo os anjos, deslizando silenciosamente apenas acima do solo, quase nem se moviam. A cabeça de Enoque estava abaixada e as lágrimas caíram de seu queixo para se misturar na poeira com a dos intercessores. Este é um lugar santo de fato. Eu poderia imaginar o grande exército de intercessores que ousaram entrar na floresta. Sem dúvida, muitos deles vieram com grande tremor. Eles tiveram a coragem de se curvarem de frente dessas enormes árvores de engano e orar por anos e anos até que um avanço fosse alcançado. Alguns deles trabalharam a vida inteira, apenas para dar um único golpe com a cabeça de um machado em uma árvore. Felizmente, outros vieram seguindo seus passos. Eles desferiram outro golpe no mesmo lugar. Algumas das árvores quase não foram cortadas, mas outras foram cortadas na metade ou mais. E até algumas outras árvores que estavam prestes a cair. À medida que nos aproximamos da borda da floresta, enormes vigas foram derrubadas e apodreceram no chão da floresta. Quanto mais nos aproximamos da orla da floresta da decepção, mais forte a luz brilhou na igreja além dela. Quando eles oraram, o fogo foi liberado. Isso deve ser parte da estratégia do Senhor, concluí.
Ele está chamando muito mais intercessores e guerreiros para a floresta da decepção. Ele está recrutando um grande exército de guerreiros de oração. Deus está convocando pessoalmente cada um para a batalha. Seu pedido foi espalhado por toda a igreja. Quase pude ouvir o Espírito chamando a igreja para orar. Bem além da orla da floresta, longas filas de intercessores se estendiam até o horizonte. As linhas eram infinitas, até onde a vista alcançava crianças, adolescentes, jovens, homens e mulheres, idosos de todas as cores, tribos e línguas estavam vindo em nossa direção. Era um grande exército de intercessores e todos eles estavam indo para a floresta da decepção. Certamente nenhuma escuridão poderia resistir a esta poderosa invasão de guerreiros da oração. O som dos soldados cantando enquanto marchavam eram como a magnífica harmonia de 1000 coros. Suas canções de louvor e adoração trovejaram pela paisagem como uma onda de poder reverberante. Ao declararem a impressionante grandeza do Deus Todo-Poderoso, os céus se tornaram uma catedral e suas entonações subiram, produzindo uma nuvem de glória acima deles. Alguns dos intercessores estavam falando em línguas, seus rostos brilhando com a glória da presença e do poder de Deus. Alguns carregavam mapas assinados pelo Espírito Santo. Havia uma aparência distinta de propósito e destino em seus rostos e uma bússola espiritual interna os direcionava. Cada um recebeu uma comissão específica do Senhor e foi designado para um local preciso na floresta. Determinação absoluta emanava de seus olhos. Eles haviam reunido um grupo de guerreiros de oração ao redor deles para concordar juntos para que a vontade de Deus fosse realizada. Nada poderia dissuadi-los ou alterar seu curso. Eles pareciam quase possuídos por uma resolução santa. Eles estavam determinados a assumirem suas posições e orar, e lutar, guerrear e interceder até que a vitória viesse, ou até que outros fossem enviados para socorrê-los. Eles eram soldados de posição e autoridade. Quando oraram, o fogo foi lançado do céu. Ver Apocalipse 8, versículos 1 ao 5. Subtítulo: Através de seus olhos. As últimas sombras remanescentes da floresta agora estavam atrás de nós. Pelo que eu podia ver à frente, a terra estava aberta e limpa. Havia muitas poucas árvores e pude ver facilmente que todas as estradas que conduziam à floresta se originavam em uma distância desconhecida. O Senhor acelerou seu ritmo e nos dirigimos para o horizonte. A intensa emoção da jornada havia drenado minha energia e o cansaço começou a tomar conta de mim. Eu não tinha ideia de quanto tínhamos viajado. O Senhor, percebendo o meu cansaço, diminuiu o passo e nos conduziu da estrada para a grama próxima. Filho, em breve vou mostrar-lhe minha igreja. Precisamos percorrer muito terreno para chegar lá. Então vamos parar aqui por hoje. Enoque já estava se esticando na grama para deitar.
Tínhamos parado próximo a uma das estradas, logo além da orla da floresta. Fiquei sentado observando atentamente enquanto os soldados da oração passavam por nós. Quando eles passaram por nós, sua aparência mudou. Então eles perceberam instantaneamente que Jesus estava ali. Eles sabiam que estavam em sua presença. Muitos deles começaram a chorar e alguns tinham um brilho dourado de paz e glória em seus rostos. Seus passos pareciam mais leves à medida que avançavam. Eles estavam mais determinados do que nunca a cumprir a sua vontade. A expectativa encheu meu coração enquanto eu ponderava o que o amanhã poderia revelar. Estou tão animado com a perspectiva de ver a igreja, pensei. Acho que sei como é a igreja, mas posso ter uma grande surpresa. E se o Senhor me mostrar sua noiva como Ele a vê? Eu me pergunto o que a noiva aparece através de seus olhos, ponderei. Eu realmente não tenho ideia do que vem pela frente. Foi bom estar aqui neste lugar onde começa a igreja e termina a floresta do engano. Uma suave brisa de verão soprava pela planície, fornecendo calor como o sol da manhã. O ar era doce, não mofado e viciado como a floresta. Eu ainda não estava com fome. O pão que Jesus me deu na floresta tinha me sustentado além do que qualquer comida normal poderia fazer. Fiquei sentado observando enquanto o exército passava. Eu tinha o desejo de encorajá-los. Como eles são preciosos, eu disse, sentindo um amor genuíno por cada um deles. Comecei a orar por alguns deles individualmente. Fiquei especialmente atraído por aqueles que carregavam grandes fardos de orações. Seus companheiros de viagem ergueram os braços daqueles que carregavam os fardos mais pesados. Senti tanta compaixão por eles que às vezes me surpreendia gritando palavras de encorajamento e bênçãos. Fui impressionado com o pensamento de que havia soldados de Cristo semelhantes que oraram fielmente por mim no passado. Alguns deles já haviam ido para a sua recompensa eterna. Foi por causa deles que os meus olhos cegos foram abertos para a verdade do amor e a misericórdia de Deus. Ó Deus, orei. Obrigado pelos preciosos santos que intercederam por mim no passado e pelos intercessores que são chamados a orar por mim agora. Obrigado por todos aqueles a quem você alistou em seu exército de oração para avançar seu reino na terra. Eles estão pagando um grande preço com suas lágrimas para que o mundo possa vir até você. Ver Atos 20, 31 e 2 Coríntios 2, 4. Subtítulo: O teste. Jesus olhou para o livro que carregava e parecia estar analisando o seu conteúdo. Enoque adormeceu ao meu lado. Eu estava muito contente de estar neste lugar santo. O Senhor colocou o livro no chão, apenas fora do meu alcance, deixando-o aberto na página que identificava onde estávamos em nossa jornada. Fiquei tentado a olhar o livro, mas não ousaria fazê-lo. Olhar para o livro por minha própria iniciativa seria poluir e distorcer suas palavras. Somente o Senhor tinha autoridade para desvendar seu significado. Ele já havia me avisado que a revelação tanto pode destruir
quanto instruir e liberar a vida. Em um instante, percebi que era um teste. O Senhor estava me examinando para ver se eu usurparia seu lugar e autoridade. Eu sabia que não deveria procurar obter revelação por minha própria iniciativa. Isso só levaria ao pior tipo de engano e ilusão. O final seria terrível, pior do que eu poderia imaginar. Seria uma transgressão grave. Uma grande calma e paciência encheu meu coração. Eu confiaria que Ele me revelaria o que Ele queria que eu soubesse no momento apropriado. Fiquei tão alegre em não olhar para o livro. No que me dizia a respeito, ele poderia ficar aberto diante de mim para sempre, e eu nunca teria a pretensão de me aproximar, tocá-lo ou mesmo espiá-lo. Isso era muito perigoso. A autoridade do livro de mistérios é dele e somente dele. Estou disposto a esperar uma eternidade antes de tentar buscar a sua revelação por minha própria iniciativa. Suspirei de alívio. Tenho total confiança em ti, Senhor. Meus tempos e estações estão em suas mãos. Enoque e eu fomos deixados sozinhos para descansar. O livro permaneceu aberto onde Jesus o havia colocado no chão, próximo a nós. Ele fora cuidar de outras coisas e, sem dúvida, voltaria mais tarde. Subtítulo: Um encontro santo. Ao subir ao poço de sua presença, percebi que havia experimentado um encontro divino com o Senhor. Durante este tempo, a unção era tão poderosa que minha cabeça estava inclinada em reverência. Sua santa presença era impressionante, enquanto ele falava do significado de sua palavra e do propósito dos rolos de revelação profética. Foi difícil para mim continuar escrevendo em meu diário por causa das lágrimas que escorreram pelo meu rosto enquanto ele me mostrava os santos que ele chamou para orar. Amanhã, quando retomarmos nossa jornada, veremos mais da igreja. Sussurrei em exaustão. Eu caí em um sono reparador, enquanto o exército de intercessores de Deus continuava a passar, indo em direção à floresta em colunas ininterruptas. Aleluia! Glórias seja dada ao Senhor nosso Deus. Amém.